Oi, pessoal! Hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um vídeo que Deus me pediu, falando do meu testemunho de vida. Ele já tem me pedido isso há muitos meses e eu hoje resolvi fazer isso. Tirei um dia, né? Não fui para o consultório e resolvi trazer esse vídeo e esse testemunho de vida aqui. Qual é o meu testemunho? Como que eu era antes de conhecer a Jesus? Então eu quero começar com um versículo aqui em 2 Coríntios 5:17. Que diz, deixa eu achar aqui, que diz: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, uma nova criatura, né? E foi assim comigo. E com todos aqueles que se converteram e que encontraram uma nova vida em Jesus, que foi o meu caso. Eu quero trazer um outro versículo para falar um pouco de antes, como eu era antes de conhecer a Deus verdadeiramente. Naquela época, eu achava que conhecia Jesus e não conhecia. Eu estava enganada. Eu estava realmente equivocada a respeito de Jesus. E eu acredito que essa seja a realidade de muitas pessoas. Acham que conhecem verdadeiramente o Senhor e, na verdade, não conhecem. E eu quero trazer aqui um versículo em João 8:3, que fala da mulher adúltera que foi pega em flagra, até que, quando era a lei de Moisés, existia uma lei que havia apedrejamento. Isso era muito comum naquela época. Era uma punição e apedrejamento até a morte. E essa mulher, ela foi pega em adultério e a lei dizia para apedrejá-la. Quando os fariseus e os religiosos da época encontraram Jesus ali naquele caminho, que ele estava cruzando o caminho naquela situação, né, que estava acontecendo ali, as pessoas rodearam essa mulher e eles iam apedrejar ela. Só que quando eles encontraram Jesus, queriam encontrar uma abertura para condenar Jesus. Então eles perguntaram o que faz com ela. E aí ele disse, em João 8:3, João 8, a partir do 3 até o 11, eles disseram assim: Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Versículo 6. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Como eu disse, eles estavam querendo procurar abertura para condenar Jesus, né? Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando viram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. E essa mulher era eu, antes de conhecer a Jesus, porque eu não tinha nada para oferecer. Eu só tinha o meu pecado. Como diz aquela música, tem uma música da Juliane, eu acho que é da Juliane Souza, que não sei, não tenho certeza se é dela, tá, gente? Me corrija se eu estiver errada. Que o nome dela é Quem é Esse? Que fala o seguinte: eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. E era eu. Eu não tinha nada além disso, eu não tinha nada de bom em mim. O que tinha de bom em mim já era Deus, né? Já era de Deus. E eu sempre me percebi que eu sempre tive uma conexão com Deus muito forte. Desde pequena, né? Sempre fui ensinada pelos meus pais, pela minha mãe, minha avó. Elas sempre tiveram muita fé em Deus, em Jesus e tal. Na época, a gente era católico e fazia catequese e tudo mais. Mesmo que eu não entendia muito bem olha lá, meu gatinho. É um Mio! Igual Pokémon. O nome dele é o Theo que deu. Eu aprendi, mas não muito, sabe? Eu não tinha aquela coisa, aquele conhecimento sobre Deus, aquele conhecimento sobre Jesus, que de fato não era aprofundado, mas eu tinha muita fé e eu acreditava nele e eu tinha uma conexão com ele. Querendo, assim, eu estando no caminho certo ou não, eu tinha meu contato com Deus. Eu tinha tanta noção de quem era Jesus, do porquê Jesus tinha morrido de fato por mim. Falavam, Jesus, eu não tinha tanta profundidade nisso. E aí eu virei adolescente, o tempo foi passando.
E os maus hábitos, eles foram se intensificando na minha vida. Como todo mundo no mundo, a gente fala assim, todo mundo fora da presença faz as coisas mesmo. Eu comecei a beber muito nova, desde muito cedo. 13, 14 anos eu já bebia, tinha muito interesse por isso, por bebida, por balada, já tinha muito interesse por essas coisas. E como eu era bonita, eu chamava atenção dos meninos na minha época. Sempre chamei muita atenção dos meninos. Então, eu estava num ambiente que me favorecia nessa questão de ser desejada, de ter muita gente em volta de mim, muitos amigos, muitas amigas. Eu tinha muito contato eu era popular na escola. Então, isso favorecia os meus maus hábitos. E eu queria estar no meio, eu queria sempre ser muito bem aceita naquele meio, eu acho que era isso. Então, cada vez mais eu tentava chamar atenção de um jeito que não era positivo. Aí, por volta dos 16 anos, começou a agravar bastante, porque aí eu comecei a ter contato com pessoas que usavam droga. Na minha própria rede mesmo de contato ali que eu tinha, né, no meu ambiente, favorecia muito. O pessoal descolado, sabe, usava maconha, cocaína, cigarro, esse tipo de coisa, e ia em festas duvidosas. Então, eu comecei a ter contato com essas coisas. Graças a Deus, tive contato com cigarro, mas não gostei. Tive contato com bebida. Bebida desde acho que 14 anos que eu bebia já. Não era assim, bebia sempre. Mas aí, conforme foi indo, conforme o tempo foi passando, todo fim de semana, eu comecei a sair com os meus amigos da época e a gente bebia. Mesmo menor de idade, a gente já bebia. E aí comecei a ter contato com droga, com as coisas. Eu lembro que eu experimentei maconha e não gostei, graças a Deus. Só que aí, nessa época de 16, 17 anos, eu tive contato com cocaína e gostei de cocaína. Aí o problema foi maior, porque era algo que eu não tinha conhecimento. Para mim era muito inconsequente, adolescente não tem noção das coisas, né? Então para mim tava tudo bem e para mim era normal aquilo. As pessoas ao meu redor usavam, muito mais do que eu, inclusive. Então para mim aquilo começou a se tornar natural. Eu tinha o efeito, eu gostava do efeito que me deixava acelerado. E os meus amigos, então assim, tava tudo certo, tava tudo bem, todo mundo usava e tal. Só que graças a Deus eu não viciei, porque eu nunca precisei pegar e falar assim, eu vou sair só se tiver. Não, nunca tinha isso. Dia de semana também não, era realmente só quando eu saía com a turma, que aí todo mundo tava usando, aí eu ia lá e também usava. Então foi por aí, mais ou menos. Só que eu, graças a Deus eu nunca viciei, nunca, né? Tive esse livramento aí de nunca ter viciado. E aí eu fui me afundando, porque um abismo chama outro. É bíblico isso. Um abismo puxa outro abismo. E foi o que aconteceu na minha vida. As coisas começaram a se afundar, né? Com 17 anos, eu parei de estudar de manhã e passei para estudar à noite. Então, no terceiro ano, eu concluí ele estudando à noite e fui trabalhar de dia. Trabalhava no banco, na Caixa Econômica, como jovem aprendiz na época. E aí, em recorrência disso, eu sempre fui muito responsável com dinheiro, com essas coisas. Então, eu juntava dinheiro. Tanto é que eu tirei minha carta. Eu fiz tudo com 18 anos, bem rápido. Só que isso me deu mais liberdade também. Então, como eu não tinha juízo nenhum, eu estudava à noite. Às vezes, à noite, a gente nem ia para a escola. Tava com duas amigas que eram minhas duas melhores amigas. E elas também eram da minha vibe, do mesmo ritmo que eu, também era tudo doida. Então a gente enforcava aula às vezes, ia para casa de pessoas duvidosas, que tinham ambientes duvidosos, e substâncias duvidosas, enfim. E aí, essa época foi onde acabou de afundar. Porque nessa época, a gente matou aula um certo dia, uma amiga, que era a minha melhor amiga, uma das minhas. Nós éramos um trio de melhores amigas. E uma delas conhecia um cara e falou: vamos na casa dele hoje, pra gente poder curtir, beber e tal. Aí a gente, tudo junto, né? Beleza, vamos. Chegou lá, gente, Deus livrou cada uma. Podia ter acontecido coisa tão pior com a gente. A gente pegava carona com pessoas desconhecidas. A gente era muito doida. Hoje eu olho e falo, não é possível que eu fiz tanta cagada, tanta coisa, gente, na minha vida. E eu tô segura, eu tô bem. Nunca aconteceu nada comigo de tão grave, entende?
Podia ter acontecido, a gente ia pra outra cidade, sem conhecer ninguém, pegava carona com desconhecidos em outras cidades. Minha mãe nem sonhava que eu tava fazendo tudo isso. E tava. Então, totalmente inconsequente, maluca, doidas. E a gente era nessa vibe, tudo nessa vibe. A gente foi pra casa de um cara que eu não conheci, totalmente duvidoso, beleza? E ele tinha uma maconha lá, que era muito diferente. Esqueci o nome dessa maconha. Era uma maconha mais forte. E eu não gostava de maconha. Não gostava, nunca gostei. Tava lá tudo. Todo mundo tava fumando. E o jeito que eu era, tá bom, também vou fumar então, né? Não tem problema, não tem problema não. Na hora que eu fumei esse negócio, meu Deus do céu, pra que eu fiz isso? Começou a me dar uma crise de pânico. Foi a primeira crise de pânico. É aí que entra aonde me afundei mais. A partir desse momento, a minha vida fez assim, virou de cabeça para baixo. Foi tudo que eu tinha antes, tudo que eu, assim, entendia antes, tudo que eu pensava antes, foi tudo por água abaixo. Porque a partir desse momento, a minha vida mudou completamente. Tudo mudou. Eu tive a primeira crise de pânico, eu não sabia o que era isso. E para quem não sabe o que é crise de pânico, é uma sensação de morte iminente. Como se você fosse morrer, de fato. E o que tinha muito em mim, acontecia comigo, quando eu tinha crise de pânico, era a despersonalização. Despersonalização é você estar ali, mas parecer que não está. Então é como se meus olhos mudassem e eu começasse a enxergar diferente, de uma maneira muito redonda. Era uma visão muito periférica das coisas. E adrenalina, né, que faz isso. Depois que eu passei a conhecer o que é e tudo mais, eu entendo que hoje isso é um sistema de defesa nosso, do nosso corpo. E eu não entendia o que era isso. Então, pra mim, eu tava morrendo. Então, pra mim, eu tava morrendo porque eu tinha fumado aquilo e aquilo tinha me feito mal. E eu ia morrer. E aí, gente, meu Deus do céu, só agrava a situação assim, cara, foi de 0 a 100, assim, 1 minuto. E aí eu liguei pra minha mãe, não tive pra onde correr. Esses meninos escondendo o celular de mim, porque eles achavam mesmo que eu tava passando mal e que eles iam levar a culpa. E foi Ai, gente, foi um pesadelo. Nossa, eu não gosto nem de lembrar porque foi horrível. Eles falavam, calma, aí você tá na onda, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu não tô na onda, eu tô passando mal, eu tô falando sério, eu vou morrer. Olha meu coração, gente, eu tô muito mal, eu vou morrer. Então, foi muito assustador aquilo pra mim. Foi horrível. Pra quem nunca teve essa experiência, nunca queiram ter, porque é tenebroso, é assustador, é horrível. E aí, consegui ligar pra minha mãe por fim. Falei o que tinha acontecido, fui muito real com ela. Ela foi me buscar e ela falou que era efeito da maconha, certamente isso era efeito da maconha, só que não passava. Eu fiquei assim nesse dia à noite, aí eu dormi, acordei no outro dia pra trabalhar e eu tava igual. Eu não tava exatamente igual, mas eu tava diferente. Então aquilo me acompanhou, eu senti que eu tava diferente por muito tempo e eu não tinha resposta para aquilo. A pior coisa é você não ter resposta. Gente, fiz tudo quanto é exame, fiz uma bateria de exame, fiz da cabeça, do coração. E eu acreditava em certas coisas que estavam acontecendo no meu corpo. E tava tudo bem, eu fiz diversos exames e tava tudo bem. E eu repeti esses exames para ter certeza, porque é tão real que você realmente parece que aquilo é real e que você precisa de uma resposta. Eu procurei outras coisas, eu procurei escapes em outras religiões, como no espiritismo, busquei diversas coisas e não conseguia mais ser a mesma pessoa. Eu era diferente, eu já não saía, não conseguia mais sair tanto. Eu tinha que ter minha mãe sempre perto de mim, e quando a minha mãe não tava, eu passava muito mal. Então a segurança eu depositei totalmente nela, e minha mãe tinha a vida dela. Tinha isso. Então, pra mim, gente, foi terrível. Aí, com isso, veio depressão também. E eu não entendia. Aí, a minha tia, conversei com ela, falei, tia, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei mais o que fazer, já fiz exame, tá tudo bem. Aí ela falou, Bruno, eu tô achando que você tá com síndrome do pânico. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar isso. E aí eu consegui, né, me manter melhor, só que é algo que te acompanha, entende? E aí, a decorrência disso, alguns gatilhos vêm, gente, é muito difícil. Aí quando a minha tia me falou isso, eu simplesmente entendi. Parece que eu tive uma resposta para o que estava acontecendo comigo. E aí, a partir desse momento, eu fiquei melhor, eu fiquei mais controlada, digamos assim, só que mesmo assim, eu ainda não conseguia sair como antes, eu ainda continuava saindo com os meus amigos, normal, só que não era tanto quanto eu não tava mais, eu não era igual, eu era outra pessoa, eu tava totalmente diferente. E aí, foi nesse meio tempo que eu tava com uma pessoa, tava namorando, né, um cara, e aí eu
o nosso relacionamento era um rolo, era conturbado, a gente não tinha paz, era uma coisa muito conturbada. E eu não aguentava mais. Não era só o relacionamento, era o jeito que eu tava vivendo. Eu não aguentava mais aquilo. Teve um dia que eu fiz aquilo que está escrito na Bíblia, sem saber, sem saber. Vinde a mim, Jesus fala, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Nesse dia era uma noite, era madrugada, e para você ver como que é as coisas, eu comprei um celular que era do Diogo, que era meu marido atualmente, ele era meu amigo na época. E eu comprei um celular dele, que ele estava vendendo. E nesse celular tinha algumas músicas. Eu não excluía as músicas, eu gostava muito de música. E aí eu não tinha hábito de ouvir louvor, na minha casa não tinha esse hábito. Então, no celular dele tinha um louvor específico, que era um louvor muito famoso, que é conhecido até hoje. Que é aquele louvor, entra na minha casa, entra na minha vida. Sabe esse louvor? Esse louvor tava no celular dele. E todo mundo conhecia, eu conhecia, porque era muito famoso. Então, eu tava no fone de ouvido, era madrugada, eu tava sozinha em casa. Minha mãe tem a vida dela, eu tinha um namorado dela, ela saiu com ele. E aí, eu deitei no sofá, com a TV ligada, e comecei a ouvir músicas. E quando foi passando as músicas, chegou nesse louvor. Eu não tirei. Eu pensei em tirar, falei, vou tirar. Mas eu não tirei, falei, não. E aí eu comecei a ouvir ele. E eu comecei a cantar ele. Mas eu comecei a cantar com o coração. Sabe quando você canta mesmo? Você clama, aquilo não é um louvor, é um clamor que você tem verdadeiro com Deus. E naquele momento eu senti a presença de Deus, porque eu fui tão intensa e tão verdadeira nas palavras que eu usei, cantando esse louvor. Eu não sabia nem o que eu estava falando direito. Mas eu cantava mesmo. Eu louvava, eu clamava mesmo com o coração. Então, o louvor falava exatamente assim. Olha como é poderoso isso. Ele falava assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Gente, eu não sabia quem era Zaqueu. Eu não sabia por que ele tinha subido. Eu não entendia essa metáfora. Mas eu cantava. Só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Gente, eu larguei tudo pra seguir. Tudo que eu cantei aconteceu. Tudo que eu clamei nesse dia, nessa noite, sozinha na minha casa, aconteceu. E aí vem a parte, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Gente, eu não sabia o que era santidade. Eu não sabia, mexe como estrutura. Não sabia, eu não tinha ideia, às vezes, assim, em alguns termos, o que eu estava cantando. Eu não fazia ideia de alguns termos que eu estava cantando. Mas aquilo era do meu coração, saiu profundamente de mim. Eu chorava cantando, eu chorava clamando esse louvor. E, gente, um mês depois, recebo um convite de uma pessoa que eu não conhecia na época. No meu Facebook, eu tava online no chat, né, no Messenger, e ele falou, vamos na minha igreja hoje? Era num domingo, eu tinha bebido, eu tinha ido num barzinho, era umas 5 da tarde, mais ou menos, eu tinha acabado de chegar do barzinho. Que na época a gente se encontrava no barzinho, nossos amigos, nossa turma, e eu cheguei em casa, tava sozinha. E aí ele falou, vamos? Eu falei, não, eu bebi, eu não gosto muito de igreja evangélica. E aí ele falou assim, não, eu toco bateria, larga muito disso, você nem bebeu muito, você nem tá bêbada. Eu falei, não tô bêbada não bebi muito. Aí eu falei, realmente, não tô bêbada. E eu gostei da parte que ele falou que ele tocava bateria. Então eu me interessei em ir pra ver ele tocar bateria, ok? Não foi o motivo, não. E também tinha, no fundo, tinha uma busca que eu queria encontrar Deus, né? Eu queria encontrá-lo de alguma maneira. Então, eu fui na igreja e fui muito surpreendida quando eu cheguei lá.
É uma igreja que, como eu pensava, era totalmente diferente do que eu pensava, porque eu pensava que que as mulheres estavam de coque, de cabelo grandão na cintura, de saia, uma coisa muito rígida, que iam até criticar minha calça jeans. Eu tinha uma ideia muito errônea da igreja evangélica. Então eu cheguei lá, vi vários jovens da minha idade, e pessoas que eu conhecia já, que era da turma de antigamente, e que tinham parado, né, com tudo aquilo. E aí o pastor era um pastor muito diferente. Quando eu ia na igreja católica, eu não ia muito em missa, não costumava ir, porque eu não entendia nada do que ele falava. Sempre o microfone tinha muito eco, e não tô falando mal da fé de vocês, dos católicos aqui. Tem muitos católicos sérios que fazem um trabalho muito bom, muito sério, muito padre sério. Então, não é isso. O foco é a minha experiência pessoal que eu tive. Então, eu não entendia. Tinha aquele folhetinho, eu achava tudo assim um tédio, entende? Então, aquilo não conseguia, não me conectava, não era algo que eu me identificava com aquilo. E eu não ia. Quando eu fui nessa igreja, para começo de conversa, o nome da igreja era diferente. O nome da igreja era Hospital de Cristo. E aí eu comecei a associar, por que Hospital de Cristo? Porque Cristo veio para os doentes, né? E aí aquilo tudo fez sentido na minha cabeça. O pastor falando no microfone, eu entendi tudo que ele falou. E ele falou pra gente abrir a nossa Bíblia, né? Ele falava, abre a Bíblia, tudo na igreja católica não era assim, era só folhetinho, né? E aí aquilo começou a chamar minha atenção, porque a gente tinha que acreditar no que estava na Bíblia. E aquilo começou a fazer muito sentido. Nossa, nada pode fugir da Bíblia, nada pode fugir do que está aqui. Porque senão aquilo fica incoerente, né? E tudo mais. E aí aquilo, o jeito que ele falou, a dinâmica que ele usava dentro do culto, a forma que ele pregava, era tudo muito atraente para os jovens, era tudo, a gente entendia, a gente ficava assim na palavra, a gente não ficava focado, então aquilo mexeu muito comigo, e a partir desse momento, a minha vida nunca mais foi a mesma, no sentido positivo. Lembra quando eu falei que a minha vida nunca mais foi a mesma, que virou de ponta cabeça? Dessa vez ela revirou e ela se endireitou. Nunca mais foi a mesma. A partir desse momento, eu entendi tudo. Eu entendi que eu precisava renunciar certas coisas que não faziam mais parte, que não podiam mais fazer parte da minha vida se eu quisesse estar com Deus. E se eu eu decidi que se eu estou com Deus, eu estou com Deus. Eu tenho que fazer tudo para estar com Deus. Então, eu renunciei, gente, tudo que vocês imaginarem, que todo mundo faz, que hoje é tão normal, tudo aquilo que eu fazia, que era questão da bebida alcoólica e festas que promovem os desejos da carne. Eu larguei tudo isso. Até sexo antes do casamento. Eu renunciei, gente, tudo. Meu namorado da época, de 2 anos e meio, eu renunciei ele. Cara, eu tinha uma paixão louca por ele. Eu renunciei totalmente ele. E tudo aquilo que desagradava a Deus, que não podia mais fazer parte da minha vida, eu renunciei. Eu queria endireitar. E foi o que eu fiz. Eu renunciei tudo, endireitei. Deus transformou a minha vida da água para o vinho. Totalmente, assim. Outra pessoa, totalmente diferente. Não falava mais palavrão. Parei com as palavras de baixo calão. Parei com os assuntos. Parei de me assentar em rodas escarnecedoras. Parei de andar com pessoas que promoviam seus próprios interesses, os próprios interesses do nosso eu, do nosso ser humano, sabe aquilo? Então, eu queria viver de acordo com os propósitos de Deus na minha vida. Então, isso foi necessário. Foi necessário. E para você viver com Deus, você tem que largar mão de algumas coisas, você tem que abrir mão de algumas coisas que não agradam ao Senhor. Porque senão, gente, a gente não vai conseguir. Sem santidade, lembra que eu falei que eu não entendi o que era santidade? Sem santidade é impossível agradar a Deus. Então, eu entendi, a partir do momento que eu entendi quem era Deus, o que ele queria para mim, qual era a vida que ele buscava, qual era a vida que eu precisava ter para ter ele na minha vida. Eu achava que eu tinha. Eu até esqueci de contar isso. Teve uma festa que eu fui e a gente chegou 11 horas da manhã dessa festa. No carro tinha um amigo meu da época que era muito mais doido do que eu. E esse amigo falou assim pra mim, eu passei em frente à igreja católica, eu era católica, e fiz o sinal da cruz. Quando eu passei na igreja católica, eu fiz aquele sinal da cruz, e aí ele disse assim pra mim, olhou bem pra mim assim, e falou assim, Deus não tá aqui.
Na hora que ele falou aquilo pra mim, eu olhei pra ele e falei assim, credo, Deus tá assim. Ele falou assim, não tá. E quando ele falou isso, cara, me deu um start, que eu falei, gente, parei pra pensar assim, falei, será que Jesus estaria aqui, nesse ambiente, fazendo as coisas que a gente tá fazendo? Será que Jesus estaria na festa que eu tava? Até agora, 11 horas da manhã, a gente tá usando droga. Falei, Deus não tá aqui mesmo. E aí aquilo me deixou muito reflexiva e assustada. Foi um pontapé pra mim, aquilo. E aí eu entendi que eu tinha que mudar de vida, mas eu não sabia como. Porque o natural pra mim era aquilo. Pra mim não tinha outra. Eu não conhecia outra vida, não tinha parâmetros de outras pessoas. As pessoas da minha família também eram assim. As pessoas da minha família também gostavam de beber, também não buscavam a Deus tanto assim, entende? Não renunciava às coisas por Deus. Então, para mim, aquilo não era normal, né? Para mim, isso era normal. Viver da maneira que eu vivia, tava tudo certo. Tanto é que quando eu fui pra igreja, e eu passei a ir muito pra igreja, ficava lá todo dia, eu amava estar lá. Eu amava estar entre os jovens da minha idade, fazendo coisas para Deus, fazendo a obra de Deus. Eu mudei da água pro vinho. E aí, a minha mãe, ela falou assim pra mim, ai, mas nossa, que saco, você vive nessa igreja. Então eu falei assim pra ela, mãe, você preferia que eu estivesse no mundo como eu tava? Você preferia que eu estivesse nas baladas? Era normal aquilo pra gente. Hoje, graças a Deus, a minha mãe é convertida também. Ela tá em Cristo também, ela mudou a vida dela, casou. Tudo na vida dela mudou. E através de Cristo também, Deus fez grandes coisas na nossa vida. Eu quero fazer um outro vídeo agora falando sobre jejum, o poder que tem o jejum espiritual o poder do jejum espiritual na minha vida. E grandes coisas fez Deus, grandes coisas Deus fez na minha vida. Vocês não têm ideia, gente. Se eu for parar para contar tudo que Deus fez na minha vida, as experiências que eu tive com Deus, palpáveis, o tanto de coisa que eu já vi, espirituais, o tanto de como Deus falou comigo, experiências sobrenaturais mesmo, de eu ouvir a voz, de eu ouvir a voz de Deus, de eu ver espiritualmente as coisas. E assim, nos mínimos detalhes eu vejo Deus. A minha vida mudou tanto que eu sou tão sensível ao Espírito que eu consigo entender o que Deus está fazendo, o que Deus está agindo na minha vida. Como ele faz, o que ele fez, o que ele já fez. E quantas vezes passou despercebido aquilo? Quantas coisas, quantas vezes, até quando antes de conhecer a ele, o tanto de coisa que Deus fez por mim naquela época, quanto o livramento que ele me deu. Quanta coisa para viver hoje esse propósito. Hoje, graças a Deus, glória a Deus, eu tenho uma família maravilhosa. Deus me deu muita estrutura familiar, coisa que eu nunca tive na minha infância. Nunca tive. Nossa, se eu contar. Então, hoje meu marido é um homem reto, não tem coisa errada. Nós dois criamos nossos filhos debaixo da palavra de Deus. Nossos filhos são criados dentro da igreja. E hoje, até eles pequenininhos, eu consigo ver os frutos acontecendo. Eu consigo ver eles amando a Deus do jeitinho deles. Eles vendo Deus em algumas coisas, nos pequenos detalhes. O Theo, meu filho, se ele vê uma ambulância, ele ora. Eu não preciso nem falar para ele. Ele coloca a mãozinha e começa a profetizar a cura da pessoa. Começa a pedir que Deus age na vida da pessoa. Então, Deus tem feito grandes coisas. E nossos filhos, eles estão debaixo de uma estrutura muito boa, né, que nossa família tem. E tudo isso foi proporcionado por Deus, porque se não fosse por Ele, eu não teria nada disso. Eu tenho uma profissão, sou formada, sou nutricionista, e sou muito boa no que eu faço. Não é por causa de mim, é por causa de Deus que eu sou boa. É pela capacidade que Ele me dá. Que eu peço sabedoria, eu peço capacidade, eu oro pelos meus pacientes. E tudo na minha vida é glória a Deus. É graças ao que eu decidi mudar lá atrás. É graças ao que eu decidi renunciar lá atrás. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E eu peço para você também. Eu falo para você, eu faço um apelo para você aqui. Entrega a sua vida a Ele. Conheça Jesus. Conheça Ele. Queira conhecê-lo. Fale para Ele. Clame a Ele. Cante esse louvor. Ou cante outro que você sentir no coração. Mas clame a Deus. Que você achará. Apocalipse fala. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e ceiarei com ele, ele comigo. Ele está batendo na porta, mas você tem que abrir a porta. Ele está disponível para todo mundo, mas você tem que abrir a porta. É isso que eu te falo.
E fica aqui a nossa... Seja bem sincero e honesto com Deus. Entrega a Ele suas preocupações, seus anseios. Porque Ele é o dono de tudo, o criador de tudo. Ele sabe o que Ele faz. E Ele sabe o que fazer com o seu problema. Tá bom? Beijo. Gente, fica com Deus. Gostei bastante de fazer esse vídeo. Deus tem me falado muito sobre para fazer, então, amém. Tamo aí. Gente, fica com Deus. Um forte abraço. Até mais.